Oi pessoal, tudo bom? Então, eu voltei aqui hoje para mostrar para vocês um livro, para fazer resenha de um livro muito legal que eu li esses dias, chamado Azincourt, de Bernard Cornwell. E como não poderia deixar de ser, a história da compra desse livro também é curiosa, né? Estava procurando um livro para dar de presente para alguém, não lembro quem, e comecei a procurar no Google, nos blogs, alguns livros e achei a resenha desse livro aqui. Achei interessante, gostei e fui procurar o nome do autor. Bernard Cornwell, não conhecia, e quando eu googlei esse nome, quando eu coloquei lá e pesquisei, eu fiquei com muita vergonha de mim mesma, muita vergonha, porque eu não conhecia, gente, eu não conhecia esse autor aqui. Vocês conhecem? O cara tem mais de 40 livros publicados e todos os livros são de assuntos que eu gosto muito, que são relacionados à Guerra dos 100 Anos, à Inglaterra, batalhas, cavaleiros, arqueiros, reis, rainhas. Eu adoro livros assim, histórias assim. E esse cara aqui, a maioria dos livros dele fala desse assunto. Tem esse pano de fundo, são esses cenários. Então eu fiquei com muita vergonha de mim mesma, lamentei muito a minha ignorância, porque eu não conhecia, tá? Aí eu comecei a procurar outros livros, nem comprei mais livro pra ninguém, pra presente, pra nada, eu comprei pra mim. Comprei uma trilogia chamada, acho que é a Trilogia do Grau, e esse livro aqui veio de brinde. E o Bernard Cornwell tem muitas outras obras escritas, tem as Crônicas Saxônicas, que são bem conhecidas, tem as Crônicas de Arthur, tem um monte, gente. Pesquisa aí que logo vocês vão ver. E se vocês gostam do gênero e não conhecem esse autor, vocês também vão ficar com vergonha. Verdade, gente. Mas é assim, eu gostei desse livro, é muito bacana. Foi meu primeiro Bernard Cornwell que eu li e eu gostei bastante. Bom, Azincourt é uma batalha real, quer dizer, foi uma batalha real que ocorreu durante a Guerra dos 100 Anos, que foi aquele período de várias batalhas entre França e Inglaterra, né? Aquelas batalhas sem fim, aquela coisa toda, e que traz pra gente, claro, trouxe muita morte, muita tristeza, muitos acontecimentos, só que rendeu pra gente hoje muitos filmes bacanas, muitas lendas, Robin Hood é uma delas, então é assim, um assunto que eu gosto bastante. Então Azincourt é o pano de fundo desse livro aqui. Hooke é um arqueiro, um jovem arqueiro, que foi condenado à morte porque ele bateu num padre, porque o padre abusou sexualmente de uma mocinha, de uma camponesa, e ele foi condenado à morte porque ele bateu no padre. Pouco antes dele ir para a forca, ele encontrou um amigo do pai dele, uma coisa assim mais ou menos, e o cara falou: não, você não vai morrer, faz o seguinte, você vai lá para aquela floresta lá você vai encontrar com a minha companhia de arqueiros e você vai junto comigo para a batalha. Aí ele conseguiu fugir, ingressou junto dessa companhia de arqueiros lá desse cara e foi junto nessas batalhas, naquelas longas caminhadas que eles faziam por dias, até meses, né? E numa dessas cidades que eles pararam, a companhia deles foi dizimada pelos hereges. No caso, os hereges eram os franceses, né? Porque a Inglaterra nessa época era muito, muito, muito católica e devia, assim, obediência. Na época a Igreja Católica ainda era assim, ditava muitas coisas que o rei devia ou não fazer. Então os franceses, que eram os inimigos, eram todos hereges. Então numa dessas paradas numa cidade, a companhia a qual o Hooke pertencia foi dizimada, e o Hooke conseguiu sobreviver e ainda levou com ele uma menina chamada Melisande, que ela ia ser abusada sexualmente, e ele levou a Melisande com ele, mas futuramente ele descobre que a Melisande ela é nada mais nada menos do que filha de um exímio cavaleiro do exército francês. Então a história é mais ou menos essa, conta
com bastante detalhes as batalhas da qual essa companhia passou, a companhia de arqueiros, que era liderada por um cara chamado Sir John. O Sir John, ele é muito engraçado, o melhor personagem desse livro aqui. Ele é um cavaleiro mais experiente, mas ele é super impaciente, ele é super boca suja, ele fala umas coisas super engraçadas, mas ele trata os seus cavaleiros como se fossem filhos, ele gosta muito dos seus arqueiros, dos seus meninos, né? Então, mostra com bastante detalhes o cotidiano deles naqueles acampamentos mesmo do exército, passando frio, fome, sede, porque é muito frio na Inglaterra, né? E essa a descrição aqui do livro conta numa época muito chuvosa, então eles ficavam muito doentes, estavam sempre doentes. E, devido a esse lado fraco dessa companhia de arqueiros, devido a eles estarem muito debilitados, muito fracos, é que a Batalha de Azincourt ficou tão famosa na história da Inglaterra, ficou tão famosa na história da guerra, dessas guerras dos 100 anos aí. Por quê? Sir John, com uma companhia, com uma equipe de bons arqueiros, de excelentes arqueiros, só que eles estavam muito cansados, muito debilitados pela doença, pela fome, eles conseguem, numa reviravolta incrível, vencer essa batalha aqui de Azincourt contra os franceses. Isso não é spoiler, tá, gente? Está escrito aqui atrás. E assim, é bem legal. A narrativa do livro é muito bacana. É aquele livro assim que te dá vontade de você não parar de ler, de você querer saber o que vem depois. Os personagens são muito legais, são bem construídos. Tem mais algumas características aí do Hulk que eu não vou contar pra vocês, caso vocês se interessem em ler, né? Da Melisandre também, do pai da Melisandre. Então são alguns personagens que aparecem, mas os personagens principais mesmo são o Hulk e o Sir John, que é assim, impagável. As coisas que ele fala é de rolar de rir, é muito engraçado mesmo. Bom, esse aqui foi meu primeiro livro de Bernard Cornwell, eu pretendo ler outros, tanto que eu já comprei a trilogia do Grau, eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas muitas pessoas dizem que esse aqui não é dos melhores, tá? A avaliação dele é média assim, 2, 3 estrelas assim no Scooby, mas eu dei 4 estrelas, eu gostei, como se no meu primeiro Bernard Cornwell. Depois que eu ler outros, que eu tenho mais um parâmetro para avaliar, eu vou poder avaliar ele melhor. Mas como foi o meu primeiro, eu gostei bastante e eu indico sim para vocês, tá? Se alguém quiser mais indicação dos livros desse autor, dizem que as crônicas, a série das Crônicas Saxônicas é excelente. Então tá aí uma dica. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da resenha. Rapidinha, curtinha, mas é um livro que vale a pena ler. Foi meu primeiro, ele é meio grossinho. São... deixa eu ver aqui. São 446 páginas, tá? A folha é amarela. Ele é da editora Record. É um livro bacana, bem acabado, bonito e bem legal de ser lido. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Qualquer dúvida pode perguntar aqui embaixo. Se gostou, comentem, dá joinha, divulguem o canal. Um beijão pra todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galera!